Olá, tudo bem? Eu sou o Vinícius, aluno do curso de Educação Física da UniCB, e pergunto a você: você conhece a história do professor sensei de karatê Flávio Albuquerque e sua história no karatê tocantinense? Não? Então vem comigo. Um pouquinho da história do sensei Flávio Albuquerque, casado, pai de 2 filhos, atletas, professor de karatê do estilo Shotokan, atleta de karatê e professor por mais de 20 anos, bicampeão brasileiro de karatê do estilo kata, também campeão em comitê, que é a luta do karatê, mais 50 vezes campeão tocantinense de karatê, mais de 20 vezes campeão de opens nacionais, dentre outras conquistas não menos importantes. Sensei Flávio, me fala um pouquinho sobre Palmas, que é uma cidade jovem, como que você vê o crescimento do karatê junto com a história da capital? Palmas do Tocantins, cidade jovem, com grandes oportunidades, e o karatê com certeza ele cresce junto com essa cidade, né? Eu falo até por comparações internacionais e mundiais. O karatê ele sempre vem acompanhando a evolução de cada centro, né? E o karatê ele vem se evoluindo grandemente. Então, quando surge uma cidade jovem e o karatê ele prega ali naquele lugar, com certeza, com a dedicação dos professores, né? Com a dedicação dos dirigentes e também do poder público, dá para a gente construir uma fortaleza, uma civilização de praticantes de karatê que traz grandes resultados, né? Graças a Deus a gente vem fazendo isso, vem crescendo junto com a capital. O nosso dojo, que pode-se dizer que é muito jovem em relação a grandes dojos centenários, que eu tenho grande admiração. Mas os 15 anos que a gente trabalha com a Shodo, né, que é a nossa escola de karatê, a gente vem evoluindo, vem crescendo, vem solidificando a presença com o karatê dentro dessa capital que é jovem. Acredito que ainda temos muito para crescer, tanto como capital, como dojo, e tenho um grande apreço pelos professores do estado e também da capital, e acredito que a gente vai fazer um trabalho forte ao longo dessas datas, desses séculos, dessas décadas que vêm. E eu digo porque temos grandes alunos, né, que estão se revelando, pessoas que gostam do karatê, que são jovens, com 10, 12, 9, 8, que são karatecas que têm o gosto pelo karatê, já bate o karatê no seu coração, né? Então, por essas pessoas que estão se desenvolvendo, e até mesmo por adultos, pessoas que procuram um karatê com mais idade e que gostam tanto de karatê e gostam também da capital. Então, assim, resumidamente, né, a nossa história no crescimento do karatê na capital, ela vai de acordo com os jovens que praticam hoje, né? Então, isso é satisfatório porque são muitos karatecas que gostam de karatê de verdade aqui. Sensei Flávio, qual foi o momento mais desafiador? A gente sabe que todo atleta teve momentos ou tem momentos de desafio, mas qual foi o momento mais desafiador da sua carreira no karatê e como você superou? Vinícius, eu posso dizer que todo dia é um dia de superação, não há um dia que você não tenha que se superar, né? Eu falo como dirigente do dojo, que tem tantas despesas, e também como karateca, praticante, e ainda na vibe de competição, não parei de competir, tenho 45 anos, eu acho, e sempre com gosto de competição, com gosto de praticar, treinando com os alunos fortes, né? Mas o momento assim, mais desafiador, com certeza, foi quando eu tive algumas dificuldades em relação à saúde. Em 2019, no começo do ano, eu tive algumas mazelas e também passei por uma cirurgia de apêndice, né? Tive que fazer essa cirurgia e eu estava no auge da competição, né? E passei pelo momento de dificuldade com essa doença e tudo, e também de superação, né? Que eu tive que me recuperar aos poucos, com caminhadas, e já dava aula, né? Então eu tinha o dojo, tinha que estar trabalhando no dojo e trabalhando ali a minha preparação física. E nesse ano de 2019 foi muito complicado, porque você superar uma situação dessa, né, que pode até trazer a morte, então foi complicado para mim. E apesar de tudo, eu consegui me superar, me fortalecer e continuar na prática do karatê como atleta e como professor. Naquele mesmo ano eu consegui me classificar numa etapa de campeonato brasileiro e no mesmo ano, na final, porque são 2 etapas ou 3, né? Você participa de uma etapa classificatória e de uma final. Então, naquele mesmo ano, eu consegui me consagrar bicampeão brasileiro de karatê na modalidade do kata. E no momento que eu consegui ser campeão, naquela situação, eu vi o tanto que o ser humano consegue ser forte, né? Que ele passa por uma situação ou outra, mas o objetivo dele, que está traçado ali, não cai. E o título de campeão, no momento do título, todo o filme vem na minha cabeça. Momentos de angústia, de internação, de recuperação, de treinamento, de fortalecimento, e passar por uma situação dessa nunca enfraquece a pessoa, pelo contrário, só fortalece. E o título de bicampeão no Catar em 2019 foi um momento assim único. Não foi nem
a doença, o fato de ter passado por isso, né? Então, um momento que me marcou foi ter sido intitulado naquela categoria, naquela modalidade, conseguir o título e, apesar de tudo, né, a gente, superando tudo, consegue ser campeão. Então, o karatê é uma arte marcial que exige muita disciplina. E algum aluno ou alguma situação te marcou profundamente como professor de karatê? Percebi isso, assim como os meus professores foram. Eu era muito rígido no início. Eu era um professor de karatê que não tolerava algumas situações, inclusive até fraqueza física ou falta de capacidade física mesmo. Então, exigia demais dos alunos. E com o passar do tempo, eu vi que as pessoas, elas têm particularidades, elas têm algumas limitações, né? Elas têm fraquezas, mas também têm qualidades, né? Elas têm postura, têm sentimentos. E eu vi que, como professor, eu vi que cada aluno, né, tem uma situação, tem um jeito de ser. E esse jeito de ser, ele precisa ser respeitado, né? Cada um tem um limite que precisa ser respeitado. Cada um tem uma força, uma qualidade que precisa ser revelada e respeitada, né? E hoje, como professor de karatê, são tantas situações, são muitas situações, né? Temos alunos especiais, temos alunos com mais idades, alunos com menos idades, né? Alunos com algumas dificuldades financeiras, outros com dificuldades na família. E a gente vê o tanto que é difícil continuar praticando uma arte marcial com tanta dificuldade, né? Com tanta limitação, e mesmo assim as pessoas se comprometem, dão tudo de si e participam, né? Então, assim, cada aluno, cada pessoa ali é especial, com certeza, cada um com a sua dificuldade, com as suas limitações, superando a cada dia. Tem uns que são mais fortes fisicamente e outros são mais fortes psicologicamente, mas são mais fracos fisicamente. E a gente vê que o ser humano, ele é especial, o ser humano, ele tem capacidades, né? E tem limitações. E respeitando tudo isso, a gente vê o tanto que é gratificante ver aquela pessoa se submetendo a um treino de karatê com tanta dificuldade. E o bom é que ele evolui, que ele demonstra, né, a capacidade de executar as técnicas, de executar os movimentos, de entender a filosofia. E isso é o que é mais cativante. Então, assim, particularmente não tem o aluno que marcou, mas tem todos os alunos. Tem pessoas que têm família, tem um trabalho, tem tudo para fazer e vai lá e se submete a um treino de karatê. Então, para mim, isso é gratificante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.